Quero que vocês abram comigo a Bíblia em Efésios, capítulo 6, versículo 10 a seguir. Efésios 6. Esse é um texto bem conhecido, que diz o seguinte, versículo 10 a seguir. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau. E depois de terem vencido, permanecer inabaláveis. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenha os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra do Senhor. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazer. Amém? Até aqui, essa carta que o apóstolo Paulo escreveu, ele escreveu aos irmãos que estavam na cidade de Éfeso. E interessante, né? Falar sobre batalha, alguém que está preso. Alguém que está preso, falando sobre uma batalha que ele está travando. E só aí já dá para a gente entender que essa batalha não é física, ele não está lutando fisicamente contra ninguém. Os irmãos observaram nos últimos versículos aqui, que nós lemos, versículo 20, pelo qual sou embaixador em cadeias. Ele estava continuando sendo um embaixador de Cristo, servindo a Cristo, mas numa cadeia, preso. Esta é uma das cartas da prisão. O apóstolo Paulo escreveu algumas cartas na prisão, e Efésios é uma dessas cartas da prisão. E aqui ele fala, né, sobre uma guerra espiritual, sobre uma batalha que se trava, e se trava todos os dias, mesmo ele não estando em um campo de guerra físico, mesmo estando preso. Essa batalha ela é real. Inclusive, eu já vou definir aqui o que é uma batalha, né? Batalha é o combate entre forças oponentes, é uma luta. Todos nós temos esse conceito do que é uma batalha. Espiritual é uma batalha em outro ambiente, que não seja um ambiente físico, onde um campo de concentração, de guerra. A batalha espiritual é concernente ao espírito, é próprio do espírito ou pertencente a ele. Então, isso que é uma batalha espiritual. Uma definição maior, a batalha espiritual é a luta que o cristão trava contra tudo aquilo que tenta
o afastar de Deus. Nós não podemos negar a realidade dessa batalha. A Bíblia, nós estamos estudando aqui só Efésios, mas a Bíblia deixa claro em vários outros lugares que essa luta, ela é real, ela existe, e nós, os cristãos, nós não podemos negar essa realidade, porque está claro no princípio bíblico que existe uma luta espiritual e nós travamos essa luta todos os dias. E ela é caracterizada por aquilo que se opõe a Deus, que tenta nos afastar. Essa é a luta que nós travamos. A batalha espiritual é isso. É tudo aquilo que tenta te afastar de Deus, que é uma oposição a Deus, aquilo que Deus tem para a sua vida, aquilo que você, como cristão, deve viver. E essa luta, então, vai tentar todos os dias te afastar de Deus, opor a vontade de Deus na sua vida. Então, essa é uma batalha que você trava. Tá? Todos os dias é você que trava essa batalha. Especificamente aqui, em Efésios 6, Efésios 6 enfatiza a dependência de Deus. O texto está falando sobre isso. Veja que em nenhum momento o texto está querendo dar volume ao diabo, a Satanás, aos demônios. Isso é fichinha. O texto está focado na dependência que nós devemos ter de Deus. Porque Deus é a vitória sobre a batalha. Então, o foco da Bíblia não é falar sobre o diabo. As pessoas focam muito no diabo. Às vezes tem muitos cristãos mesmo que têm um foco muito... ele fala mais sobre o diabo do que sobre Deus. Isso está errado. Se alguém está fazendo isso, tem que mudar a sua conduta, porque o foco da Bíblia é em Deus, em Cristo, na salvação, no poder de Deus sobre todas as coisas. Ah, mas por que fala do diabo na Bíblia? Para que nós podemos saber e conhecer com quem nós estamos lutando todos os dias. Então, esse foco aqui, Efésios 6, ele está enfatizando a dependência que nós temos que ter na batalha espiritual, porque por nós mesmos, pelas nossas próprias forças, nós não vamos ganhar nada. Apenas se dependermos de Deus, e eu vou falar como ganhar essa luta, né, dentro desse conceito de dependência de Deus, eu vou apresentar aqui para vocês. Então, só pelo poder de Deus e revestindo-nos dessas armaduras. Então, quando eu explicar essas armaduras, que vai estar a explicação de como vencer essa luta, é que nós podemos atacar e defender nessa batalha, porque toda batalha é assim. Aqui eu até trago uma ilustração para vocês pensarem aqui, de fato, que a luta não é contra carne ou sangue. Ou seja, a nossa luta todos os dias não é uma luta física, né? Tá? Eu tentei ilustrar aqui que às vezes nós pensamos que com xingamentos, brigando, ficando nervoso, ficando bravo com as outras pessoas, que nós vamos ganhar alguma coisa. Agredindo a pessoa fisicamente ou com palavras, nos revoltando com as situações que estão acontecendo no mundo e ficando revoltado, irado. Nós pensamos que vamos ganhar alguma coisa, sim, e não vamos. Nós não vamos ganhar a luta desta maneira, que é apenas uma ilustração. Eu coloquei essas duas imagens porque os mais jovens talvez nem conheçam essa imagem daqui, né? O que é um telefone preso a um fio, né? Os mais jovens, a ideia de telefone é só um smartphone. Essa semana eu até li uma frase, deixa eu ver se eu lembro, mais ou menos assim: quando o telefone era preso no fio, a gente era mais livre. Mais ou menos isso. Depois que o telefone virou, não é preso em nenhum fio, e você pode levar para qualquer lugar, você é mais preso, é mais escravo do telefone do que quando ele era daquela maneira ali, né, preso no fio.
Mas é só para demonstrar as nossas irritações diárias. Você provavelmente fica irritado com muita coisa e acha que ir lá bater de frente, discutir e falar e vai ter que me ouvir, ou até mesmo ser agressivo, vai resolver. Não vai. A nossa luta não é contra carne e nem sangue. Não é uma luta física. A luta é espiritual. Aí eu destaquei aqui o versículo que fala sobre isso, que é o versículo 12, em duas traduções, para ficar bem claro aí, né? Pois a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores desse mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Essa é a tradução da NVI, a Nova Versão Internacional. Uma outra tradução é a NTLH, a nova tradução na linguagem de hoje. Fica mais claro. Pois nós não lutamos contra seres humanos, mas contra as forças espirituais do mal que vivem nas alturas. Isto é, os governos, as autoridades e os poderes que dominam completamente este mundo de escuridão. É contra isso que nós lutamos. E aí, já que a Bíblia fala para nós conhecermos os nossos inimigos, com quem nós estamos travando essa luta, então eu vou apresentar aqui para vocês agora essas 4 categorias entre as hostes celestiais, que são as potestades, os príncipes das trevas, principados, potestades, príncipes das trevas e hostes espirituais da maldade. O que são essas hostes espirituais que o povo de Deus luta, tem uma batalha travada contra essas hostes espirituais? Principados. Principados são espíritos malignos, poderosos, que mantêm os territórios que lhes foram confiados. Então, isso é um principado. Há um entendimento bíblico, por exemplo, que lá em Daniel, não sei se os irmãos vão lembrar, Daniel ele está em oração e a batalha espiritual é travada também em oração, entre outras atitudes. Daniel está em oração e aí diz que o príncipe da Pérsia impediu, né, de que a oração de Daniel chegasse e tivesse resultado. Um mensageiro que foi enviado por Deus, e Deus teve que enviar um mensageiro mais poderoso para travar uma batalha ali, para que a mensagem chegasse. Então, há um entendimento que esse príncipe da Pérsia, mesmo que há um principado físico, né, que tem um príncipe, de fato, um homem na Pérsia, mas que há um espírito maligno, que é um principado que age através dessa pessoa, naquela localidade, naquela região. Essas categorias aqui, entre as hostes celestiais, são exemplos que o apóstolo Paulo está mostrando para que nós possamos ter clareza de entender como o diabo, como Satanás e os seus mensageiros atuam. E para isso ele está usando ilustrações falando de conceitos que nós possamos entender. Então, por exemplo, se ele estivesse falando assim, e o governador de tal lugar, nós entenderíamos que é um homem que governa em tal estado ou em tal localidade. Ele está dizendo, no mundo espiritual, ele também se organiza assim. Os espíritos malignos também se organizam assim. Então, existem os principados que atuam em um determinado local específico para algumas situações que ele está ali atuando de uma forma espiritual. A segunda categoria aqui de Efésios é potestades.
as potestades pode se referir àqueles espíritos malignos poderosos que receberam autoridades de Satanás para presidir sobre todas as estruturas pecadoras do mundo. Então, eles estão atuando, liderando, presidindo, né? Liderando estruturas pecadoras, ou seja, pensando aí, pense comigo aí, categorias, né, de pecados, no sentido que corrompem muito a sociedade. E a Bíblia tem várias dessas listas de pecados, né? Prostituição, vícios. Então, essas potestades, elas referem-se a esses espíritos malignos que estão atuando e presidindo dentro dessas estruturas pecadoras do mundo. Corrupção, por exemplo, né, que é uma estrutura enorme de pecado, onde envolve várias pessoas atuando nesse pecado em específico. Então, são essas estruturas que as potestades atuam. A terceira categoria, príncipes das trevas, significa literalmente governantes do mundo, que ao lado de Satanás governam sobre a atual ordem mundial organizada em rebelião contra Deus. Isso aí nós temos visto isso como tem acontecido no mundo, né? O mundo, né, tem se levantado. Isso não só agora, nós temos visto agora porque nós vivemos nessa época, mas com um principado das trevas para ter ideologias, né, e tudo isso de uma forma sutil, liderado para tentar organizar o mundo dentro de ideologias das trevas que são contra Deus, né? Então, um exemplo, né? Quando a Bíblia diz que a família foi criada por Deus, o projeto família é um projeto de Deus. Aí vem o principado das trevas e diz: a família é o que você quiser. Deus não se intromete na sua família é o que você quiser. Esse é um príncipe das trevas tentando pôr uma ordem de oposição a Deus no mundo inteiro. E isso vai sendo divulgado no mundo inteiro e vai sendo trabalhado esse projeto de família, não mais de acordo com Deus, mas de acordo com as ideias e as intenções do diabo de se opor ao projeto de Deus. Tudo que Deus projetou para a humanidade, o principado das trevas vem então tentando trazer uma outra ideia, um outro projeto que sempre vai se opor à vontade de Deus. E a quarta categoria desse versículo 12 que nós lemos aqui são as hostes espirituais da maldade. Essa categoria pode compreender todos os poderosos espíritos malignos ou se referir às vastas hostes de demônios de categorias inferior que servem ao propósito iníquos de Satanás para a destruição geral e para manter os homens em escravidão. Então, essas hostes espirituais, elas trabalham na iniquidade. O que é isso? É fazer com que o homem goste do pecado. Ele vai começar a gostar de mentir, vai começar a gostar de enganar, vai começar a gostar de trapacear, vai começar a gostar de fazer coisas que desonre o pai, que desonre a mãe. Ele vai sentir prazer nessas coisas. Essas hostes espirituais são as grandes demandas aí de demônios que estão espalhados e atacando sempre as pessoas para que elas possam ter prazer, sentir satisfação, alegria no pecado. Isso mantém a pessoa escrava ao pecado. Então, é contra essas hostes espirituais que provocam tudo isso na humanidade é que nós estamos lutando. A batalha espiritual é uma realidade. Para o cristão,
A, a vitória na batalha espiritual não é baseada nos métodos dos homens. Ela é baseada na submissão a Deus. É assim que nós resistimos aos enganos do inimigo. Leiam comigo aí, Tiago, capítulo 2, versículo 19. Que agora eu vou começar a falar sobre como vencer essa luta. O que um cristão deve fazer para vencer essa luta. Tiago, capítulo 2, versículo 19, diz o seguinte: Você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e tremem. Só dizer que eu creio em Deus é suficiente? Ah, eu acredito em Deus. É suficiente para ganhar essa luta? Não, não é suficiente, porque até os demônios, eles acreditam e eles tremem. Então, nós precisamos saber que só se eu professar a minha fé e dizer, eu acredito em Jesus, eu vou vencer essa batalha. Eu apresento a vocês aqui um pequeno trecho intitulado A Vitória de Deus sobre Satanás e os Demônios. Isso aqui é muito importante. Olha, nós não estudamos as forças das trevas para descobrir, perdão, não estudamos as forças das trevas a fim de descobrir as riquezas da graça de Deus. Muito pelo contrário. O nosso enfoque deve recair nas riquezas da graça divina, que hão de desmascarar os logros, os enganos, pregados pelas vozes das trevas. Nossa defesa e vitória, em tais casos, provém de nossa submissão a Deus e de nossa resistência aos enganos do inimigo. Observem que a vitória provém, em primeiro lugar, da submissão a Deus ou da atenção com que focalizamos a graça de Deus. Sem isso, não poderemos opor resistência ao inimigo. Somente desta maneira o povo de Deus poderá se fortalecer no Senhor e na força do seu poder. É isso que diz o versículo 10. O primeiro versículo que nós lemos diz: Quanto ao mais, irmãos, sejam fortalecidos no Senhor, antes de falar dos ataques do inimigo, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. É só Deus que destrói as fortalezas do diabo. E usar a armadura divina, a verdade, a justiça, a fé, a salvação, a oração, a palavra de Deus, embraçando, né, colocando no braço o escudo da fé para apagar todos os dardos inflamados. Então, eu vou explicar aqui agora, ponto a ponto, como vencer a batalha. Antes eu queria dizer para os irmãos, eu participei de um debate, né, naquele programa lá do Vejam Só, e um dos debates que eu fui participar lá estava o pastor Oswaldo Paião, ele que é editor de livros, né, da editora Abapress, aqui no Brasil, e ele participou de um desses debates lá comigo, e o tema era exatamente esse: por que os cristãos falam mais do diabo do que de Deus? Esse era o tema. E ele foi como um editor de livros, para dar estatísticas de vendas de livro. Ele diz assim, tem um livro que chama A Divina Revelação do Inferno. E tem um outro livro que chama A Maravilhosa Graça de Deus. Aí ele disse, eu fui o editor, não o escritor. Eu fui o editor desses dois livros no Brasil.
E o livro A Divina Revelação do Inferno vendeu 10 vezes mais do que o livro A Maravilhosa Graça de Deus. As pessoas têm 10 vezes mais interesse de saber sobre o assunto do que se passa no inferno. Alguém que diz que foi elevado, né, teve uma revelação que foi um transe, né, que foi até o inferno e Deus mostrou para ele como que era o inferno e que ele deveria falar para todo mundo como que era o inferno. Isso é a divina revelação do inferno. É a história desse irmão que teve essa revelação. Um outro irmão focou na graça de Deus e mostrou o céu. A maravilhosa graça de Deus, mostrou o céu. E as pessoas compraram mais para saber como que era no inferno do que como era no céu. Então, tem alguma coisa errada. Se o nosso foco foi esse, né? Nós precisamos estar focado aqui, ó. Como vencer a batalha? A batalha espiritual, ela é vencida dessa forma que eu vou apresentar agora. Da mesma maneira que o apóstolo Paulo usou metáforas para explicar as hostes espirituais, né? Como eu disse aqui, se fosse hoje ele estaria falando, né, como uma metáfora, governos, regiões, cidades. Ele usou essas metáforas com base na antiguidade. Ele usou uma metáfora também para falar como vencer. E ele falou da roupa de um soldado romano. Qual é a roupa que um soldado romano utilizava naquela época para ir para a guerra? Então isso ficava muito claro, ajudava o pessoal a entender, porque todo mundo sabia qual que era a vestimenta de um soldado romano para a luta. Então ele passou a falar a partir aqui do versículo 13, ele diz: por isso, peguem toda a armadura de Deus. Agora, não é uma luta de um soldado romano, agora ilustrando com a armadura de Deus, para que vocês possam resistir no dia mau. E depois de terem vencido, permaneçam inabaláveis. Aí ele entra agora falando no versículo 14. Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade, vestindo a couraça da justiça. Então, aqui nós temos, usem a verdade como um cinturão e vistam-se a couraça da justiça. O cinturão é aquela parte do soldado, uma parte de couro, que protege as partes vitais do soldado. Inclusive, era costume do soldado romano molhar o cinturão, porque era um couro, então encharcar o cinturão, porque depois, inclusive, os dardos inflamados, aquelas lanças, flechas, com a ponta pegando fogo que os inimigos jogavam, se batesse naquele cinturão, não ia pegar fogo. Então, eles tinham esse costume de encharcar o cinturão que estava tampando as partes vitais do corpo de um soldado. E queria proteger ele naquilo que é mais importante da proteção do corpo. E o apóstolo Paulo está dizendo assim: você tem que lutar essas partes mais importantes. Olha, Satanás, ele vai tentar atacar você com a mentira, com o engano. E se você tiver com a verdade, você não vai ser atingido. O diabo vai tentar te atacar com mentira, tentando que você também se torne um mentiroso, uma pessoa que engana e que cai no engano dele, se você tiver com a verdade como cinturão, você não vai cair no engano do pai da mentira. A couraça da justiça. A couraça da justiça é uma outra parte do equipamento do soldado romano, que é um lugar onde se colocava as ferramentas que ele ia levar para a batalha. Então, ele sempre tinha ali a couraça como sendo um lugar
onde ele poderia colocar a arma dele ou qualquer outra ferramenta que ele pudesse rapidamente tirar e utilizar isso. A justiça, se você tiver a justiça, você vai ser livre da tentação e do pecado, da acusação injusta que o diabo vai fazer. É o que diz lá em Romanos: nenhuma condenação há para quem está em Cristo Jesus, porque foi justificado. Você sempre vai ter a ferramenta ali para rapidamente tirar e se defender contra as acusações, contra o engano, a tentação, a injustiça que o diabo vai querer fazer contra você. Então, a justiça é você ter isso como algo que você recebeu de Cristo, não que você é justo, mas que você recebeu de Cristo e foi justificado por ele. Então, nada pode te condenar porque você foi justificado por Jesus. Calcem como sapatos a prontidão para anunciar a boa notícia da paz. Muitas das vezes, essa parte da ferramenta, né, porque é o sapato, é o calçado, inclusive o calçado romano para a guerra, né, ele colocava até travas debaixo do calçado. Né? Era uma sandália, mas não era um sapato fechado como nós temos, mas pensa uma sandália que é também uma chuteira, que tem os cravos embaixo para resistir, inclusive, em lugares escorregadios. Então, não é uma sandália lisa no fundo, né? Tem ali uma estrutura para resistir. Às vezes é confundido como você pregar o evangelho. Mas aqui, como é uma parte de uma armadura que Deus dá para o cristão, é para você resistir os lugares mais escorregadios. E o que faz você resistir os lugares mais escorregadios é o evangelho da paz. Porque vai ter alguém tentando entrar em conflito, em briga, tentando entrar em batalha com você de alguma maneira. Você, opa, isso aí é escorregadio, eu não vou escorregar nessa poça aí não. Eu estou firme com o evangelho da paz, eu não vou entrar em conflito com ninguém. O diabo vai fazer isso. Ele vai armar essas situações escorregadias para você cair. Aí você vence essa batalha, não caindo, porque você tem a paz, o evangelho da paz está em você, e você não cai nessas ciladas. Levem sempre a fé como escudo para poderem se proteger de todos os dardos de fogo do maligno. Assim como a couraça, esse escudo aqui não é aquele escudo redondo. A linguagem bíblica aqui para esse tipo de escudo aqui em Efésios é aquele escudo quadrado. Vocês provavelmente já devem ter visto em guerras aquele escudo quadrado que, além de ter uma defesa maior, quando é preciso juntar ali os soldados e fazer uma grande defesa, juntar os escudos em cima dos lados e fazer uma grande guarnição de defesa, é possível fazer em qualquer momento. Então, eu posso estar sozinho e me defendendo. Mas quando eu me junto com você, nós podemos ter uma defesa muito maior. Porque é aquele escudo quadrado que o soldado leva. E também na ponta também tem couro, que é também encharcado com água para os dardos inflamados não alcançar. Então, o que é o escudo da fé? E que em vários momentos nós vamos precisar um dos outros para também proteger na batalha espiritual. São as dúvidas que o diabo vai colocando em nosso coração. Será que Deus está comigo mesmo? Será que eu devo continuar servindo a Deus? Por que aconteceu isso? Deus permitiu que acontecesse isso? Por quê? Esses são os dardos inflamados que o diabo vai jogando. A dúvida. Para você duvidar da sua fé, duvidar de Deus, duvidar de quem é Jesus. Se você deixar esse dado atingir você, você vai perder a batalha. Então, se em algum momento você se sentir assim e sentir fraco, fique perto de alguém para o escudo dele te ajudar. Junte, reúne e vamos fazer uma guarnição de defesa para que nós podemos proteger uns aos outros dos dardos que o diabo está lançando, das dúvidas, para que nós possamos nos proteger.
O diabo faz isso, ele ataca, colocando dúvida no seu coração, e esse é o fogo do inimigo para tentar te afastar do, do plano de Deus para a sua vida. Seguindo, recebam a salvação como capacete. O capacete é uma parte importante no soldado. Inclusive, a gente vê alguns filmes que os capacetes são bem bonitos, né? Tem algo pomposo nos capacetes, algo. Isso não interessa. Não importa se o capacete é bonito. A questão é, protege a minha cabeça? Um motoqueiro que escolhe o capacete pela boniteza e não pela a capacidade de proteger, ele pode se dar muito mal. O capacete não pode ser só bonito, ele tem que ter as garantias, tem que ter sido passado pelos testes, aprovado, no nosso caso aqui pelo Inmetro. No caso lá deles na antiguidade também tinha testes de qualidade dos capacetes. Capacete, o que é o capacete da salvação nesse soldado de Jesus, que não é o soldado romano? É a mente de Cristo. O diabo vai tentar te atacar para você ter uma mente confusa, uma mente carnal, você se sentir perdido, culpado, condenado. O diabo vai te atacar nisso. Essa batalha, ele vai tentar atacar a sua mente. Dominar a sua mente o dia inteiro para você pensar só besteira, só coisas que é contra Deus. Ele vai fazer isso. Então você tem que ter o capacete da salvação. Porque, ou seja, você pensa como alguém salvo e não como um perdido. Você não fica pensando, não fica na sua mentalidade coisas de uma pessoa perdida, não. O que domina a sua mente é a mente de um salvo. Você foi salvo e é por isso que você pensa nas coisas de Deus. Você mantém a sua cabeça em Deus. Isso é o capacete da salvação. Como vencer a batalha? A palavra de Deus, tenha a palavra de Deus como a espada que o Espírito Santo lhe dá. É, é interessante, né? Porque veja que a maioria das armaduras é para você se defender, né? Para você se defender. Coloca a couraça, coloca é, o, os calçados, coloca o capacete, pensando que o inimigo vai atacar, você está preparado. Você não tem medo do inimigo, você não tem medo do diabo, você está preparado para os ataques que ele vai fazer. Mas não esqueça também que tem a espada, que você vai precisar também atacar. Você vai atacar e se defender. A espada é uma ferramenta dessas, que você ataca e se defende. Veja como Jesus usou a espada. Quando o diabo diz, faça isso. O que Jesus falou lá na tentação? Como diz as Escrituras, a palavra diz isso. Jesus usou a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Essa é a espada do Espírito. Então, não utilize a palavra, irmãos. Não utilize a palavra para dizer coisas que vai desagradar a Deus. Palavras enganosas, palavras mentirosas. Não utiliza sua língua, não utiliza sua boca para falar coisas que muitas das vezes pode até ser o diabo falando. Ele não falou lá através de Pedro? Quando Pedro falou, o que Jesus disse? Para trás de mim, Satanás. Era o diabo usando Pedro para falar que Jesus não ia morrer na cruz, não. Que se o pessoal viesse, a gente ia tirar a espada e ia para a luta física. A gente não ia deixar Jesus morrer na cruz. E Jesus repreendeu, porque aquela palavra não era de Pedro, era do diabo falando na boca dele. Então, use a palavra, a boca sua, para ser instrumento de Deus. O diabo vai tentar utilizar a nossa boca para ser instrumento dele. Você não aceita isso. A batalha está ganha. Você não aceita isso. Use para ser a palavra de Deus. E, por fim, irmãos, tem aqui a oração e a vigilância.
Orem sempre. Não, perdão. Façam tudo isso orando a Deus e pedindo a ajuda dele. Orem sempre guiados pelo Espírito de Deus. Fiquem alertas, não desanimem e orem sempre por todo o povo de Deus. A oração, ela inclui não só falar com Deus, ela inclui também ouvir a Deus. Ore. Não ouça o que o diabo está dizendo, não ouça o que a carne está dizendo, não ouça o que o mundo está dizendo. Ore, ore, fique atento, fique vigilante. Não ouça aí o que as ideias do mundo. Ore, fique atento. Ore pedindo a Deus ajuda. Ore sempre para ser guiado pelo Espírito de Deus. Não desanimem, orem por todo o povo de Deus. É assim que nós vencemos a batalha espiritual. A batalha é travada e nós vencemos com a verdade, com a justiça, com a prontidão para viver o evangelho da paz, com a fé, com a salvação, com a palavra de Deus, orando e vigiando. A batalha é vencida assim. Sabe, irmãos, nós não precisamos ter medo do diabo. Não precisa ter medo do diabo, não precisa ficar temeroso. Se nós estamos em Deus, não dizendo que acreditamos em Deus, não dizendo. Dizer como nós vimos aqui, até os demônios falam que acreditam em Deus. Não é dizendo. Tendo atitudes de quem acredita em Deus. A batalha é certa e a vitória também, se nós estivermos em Deus. Nós estamos travando essa batalha todos os dias aí da nossa vida e nós não precisamos ficar temerosos, porque nós sabemos como vencer esta batalha vestindo as armaduras de Deus. Amém? Encerro aqui. Alguém quer fazer alguma pergunta? Alguém quer falar alguma coisa?